Primeira operadora de rádio mulher na França ocupada, época Segunda Guerra Mundial. A Gestapo a caçou por 3 meses. Os instrutores ingleses disseram que ela era inadequada. E ela foi assim mesmo. Meu nome é Mário Farina e assista até o fim, porque no final eu te mostro uma verdade nua e crua sobre essa mulher que poucos comentam. Noor Nissa Inayat Khan. Esse era o nome. Nasceu em 1º de janeiro de 1914 em Moscou, cidade que naquele momento ainda era capital do Império Russo, sob o czar Nicolau II, 2 anos antes da Revolução Russa que mudaria o mundo. O lugar de nascimento era acidental, o pai estava em turnê de palestras espirituais pela Europa e a Rússia quando a filha nasceu. O pai era Ashat Inayat Khan. Era figura de dimensão rara, um músico clássico indiano de família nobre, descendente do sultão Tipu Sultan, o tigre do Mysore, governante do reino de Mysore, no sul da Índia, que resistiu à dominação britânica até ser morto em combate em 1799. Este era o contexto familiar. E era mestre sufista, seguidor do sufismo, que é uma corrente mística do Islã que enfatiza amor, paz e conexão espiritual com o divino, que havia levado o ensinamento sufista ao Ocidente, fundando a Ordem Sufista Internacional em 1914. Ele acreditava que todas as religiões eram expressões diferentes da mesma verdade e que a não-violência era o único caminho espiritual legítimo. Fantástico. A mãe, Ora Ray Baker, era americana de origem, convertida ao Islã após conhecer Ashat Inayat Khan nos Estados Unidos. A família vivia em movimento, parecia nômade. Moscou, Londres, Paris, antes de se estabelecer em Suresnes, subúrbio de Paris, numa casa chamada Fazal Manzil, a Morada da Graça, onde Urdu quer dizer língua falada principalmente no Paquistão e no norte da Índia. Era a Morada da Graça, Fazal Manzil, que se tornou um centro espiritual da ordem sufista dentro da Europa. Noor, a jovem, cresceu nesse ambiente. Multilingüe desde a infância, falava inglês, francês, alemão e a língua urdu com fluência. Profundamente musical, estudou piano no Conservatório de Paris e harpa indiana. Escritora de histórias infantis inspiradas nas tradições budistas e sufistas e impregnada da filosofia paterna de paz e de não violência. Em 1927, o pai morreu de esgotamento. Havia dedicado os últimos anos à missão espiritual sem poupar a própria saúde. Noor tinha 13 anos e se tornou, como filha mais velha, uma figura central de apoio emocional e prático para a mãe e os 3 irmãos mais novos. Estudou psicologia infantil na Sorbonne, Universidade de Paris, referência mundial, uma das mais antigas e prestigiosas de ensino superior do mundo. Publicou 20 Jataka Tales, 20 contos Jataka, histórias sobre as vidas anteriores do Buda, adaptadas para o público infantil ocidental. Em 1939, o livro foi bem recebido e ainda é reeditado hoje. Colaborava com revistas infantis francesas. Era escritora, musicista, filósofa e pacifista. Tinha 25 anos quando a guerra começou. E aí vem uma fase que é decisiva para todo o resto da sua vida. Em junho de 1940, a Alemanha nazista ocupou Paris. A família Inayat Khan fugiu para a Inglaterra, se juntando aos milhões de refugiados que o colapso da França havia lançado em movimento em pouquíssimo tempo. Era o caos. Em Londres, Noor tomou uma decisão que à primeira vista contrariava tudo que havia sido ensinada a acreditar e tudo em que ela acreditava e promovia em suas histórias infantis. Ela se alistou. A justificativa que ela deu ao irmão Vilayat
que tinha pedido que ela esperasse, que tinha argumentado que a filosofia paterna de não violência excluía a participação ativa em guerra, foi registrada por ele nas memórias. Ela acreditava que nazismo era um mal suficientemente concreto e imediato para justificar o uso de meios que em outras circunstâncias não consideraria e aprovaria nunca. E disse que havia guerras justas e que aquela era uma delas. Alistou-se na WAAF, na Força Aérea Auxiliar Feminina, ramo da Força Aérea Britânica que recrutava mulheres para funções de apoio, incluindo operação de rádio e espionagem. Treinada como operadora de rádio, especialidade que exigia domínio de código Morse e de operação de transmissores clandestinos. Treinada em pouquíssimo tempo, o desempenho técnico dela era bom, o grau de cognição era excelente, o desempenho psicológico nos testes de aptidão para espionagem era, conforme os instrutores anotaram nos relatórios, problemático. Os relatórios que disseram não para operações executivas especiais. A agência britânica criada em 1940 para conduzir espionagem, sabotagem e suporte à resistência em territórios ocupados pela Alemanha nazista. Estava recrutando mulheres para a operação na França ocupada. Noor foi indicada, foi treinada, foi avaliada. Os relatórios de avaliação dos instrutores do SOE, do Serviço de Operações Especiais sobre Noor Inayat Khan, são documentos históricos que sobreviveram e foram publicados. O conteúdo é revelador. Um instrutor escreveu que ela era ingênua demais e não suficientemente discreta. O outro registrou preocupação com a tendência a ser excessivamente honesta, uma característica que em operações de espionagem pode ser fatal, pode te levar à morte. Um terceiro instrutor anotou que ela parecia incapaz de mentir com convicção, que é uma habilidade central para um agente infiltrado em território inimigo. 2 instrutores a recomendaram explicitamente. Para quê? Para que ela não fosse enviada ao campo, à linha de frente. A avaliação agregada era inadequada para operações de espionagem de alto risco. A estrutura, o SOE, a enviou assim mesmo. Eles tinham urgência de pessoas, poucas preparadas. E então a mandaram para algo impensável. As razões eram operacionais e urgência. A rede de resistência em Paris havia sido parcialmente destruída por infiltração nazista e havia escassez crítica de operadores de rádio treinados disponíveis para envio imediato. Noor era tecnicamente competentíssima em operação de rádio. Era fluente em francês com sotaque parisiense perfeito e estava disponível. Em junho de 1943, Noor Inayat Khan foi transportada de avião para a França ocupada e pousou de paraquedas, numa zona rural. Usaria o codinome, seu nome é falso como agente em missão, de Madeleine. Paris ocupada. O que Noor encontrou em Paris foi pior do que a sessão de orientação antes da missão havia descrito. O briefing. Nos dias imediatamente anteriores à sua chegada, a Gestapo havia realizado uma série de prisões que destruíram grande parte da rede de resistência com a qual ela deveria trabalhar. A maioria dos contatos que havia sido destacada e entregue a ela para encontrar estava presa ou tinha fugido. Não havia contatos. Pelo menos não os apresentados e entregues a ela. A SOE, em Londres, enviou mensagens pedindo que ela voltasse. Sem os contatos não havia o que fazer.
pedindo que ela retornasse a Londres, porque a situação tinha se tornado operacionalmente inviável. E o que ela fez? Noor recusou. Ainda havia resistentes que precisavam de comunicação com Londres. Ainda havia informações que precisavam sair e ser relatadas. Havia trabalho a fazer. Por mais de 3 meses, ela operou praticamente sozinha como única operadora de rádio da rede de resistência em Paris. Teimosia, determinação, obstinação. Transmitia informações sobre movimentos de tropas, sobre locais de lançamento aéreo de suprimentos a agentes, sobre a situação da resistência. Mudar de local de transmissão constantemente para evitar que os detectores de rádio alemães, usados para triangular o sinal e encontrá-la, a localizar, memorizar horários de transmissão, manter coberturas, histórias falsas de identidade, convincentes com vizinhos, com comerciantes, com pessoas, porque qualquer um poderia delatá-la, ela não sabia com quem podia contar. Com qualquer pessoa que pudesse levantar suspeitas. Os instrutores haviam dito que ela era honesta demais para mentir com convicção. Ela mentiu com convicção por 3 meses. E aí veio a reviravolta. Fica comigo se você está curioso para saber o que aconteceu. Em outubro de 1943, Noor foi denunciada à Gestapo. A identidade do delator, do informante que forneceu informações às autoridades nazistas, foi estabelecido depois da guerra. Era René Gary, irmã de um dos membros da resistência, por motivos que os historiadores debatem, mas que incluem ciúme pessoal e possivelmente compensação financeira. Se fala em 100 mil francos, que na época seriam o valor de 2 ou 3 anos de pagamento de um trabalhador médio. A Gestapo a capturou no apartamento em Paris, que usava como base. O que aconteceu nos interrogatórios subsequentes, inimagináveis, conduzidos pela Gestapo em Paris e depois em Pforzheim, na Alemanha, onde foi mantida em isolamento total em condições de contenção consideradas extremas até para os padrões nazistas, é documentado por sobreviventes e por registros alemães capturados depois da guerra. Noor não entregou nenhum nome, não entregou qualquer informação útil. E a tortura era pungente e diária. Não confirmou nenhuma informação sobre a estrutura da resistência, não revelou nenhum código de transmissão. Ela tentou até escapar 2 vezes. A segunda vez, em conjunto com outros prisioneiros, através do telhado da prisão, foi recapturada. E depois da segunda tentativa, foi classificada como extremamente perigosa e transferida para condições de isolamento mais severo, acorrentada e mantida sem contato com outros prisioneiros. Passou 10 meses na prisão, sem ceder nada. Em setembro de 1944, foi transferida para Dachau, um campo de concentração na Bavária, no sul da Alemanha, um dos primeiros e mais longamente operados campos do sistema nazista. Em 13 de setembro de 1944, Noor Inayat Khan foi levado ao pátio do campo com outras 3 agentes do Serviço de Operações. Yolande Beckmann, Madeleine Damerment e Helene Plevman. As 4 foram forçadas a se ajoelhar e foram fuziladas pela nuca. Conforme o relato do oficial nazista que supervisionou a execução e prestou depoimentos depois da guerra, a última palavra de Noor foi liberté, liberdade. Ela tinha meros 30 anos. Um desperdício de vida tremendo. Por um motivo, uma razão inequívoca.
Depois da guerra, em 1949, Noor Inayat Khan foi condecorada póstumamente com a George Cross, a mais alta honraria civil britânica, pelo governo do Reino Unido. Também recebeu a Cruz de Guerra, uma das maiores condecorações militares francesas. Em 2012, uma estátua em bronze de Noor Inayat Khan foi inaugurada em Gordon Square, em Londres. O primeiro memorial público em território britânico dedicado a um muçulmano. A inauguração foi presidida pela princesa real Ana, filha da rainha Elizabeth II. Em 2020, o Banco da Inglaterra anunciou que o rosto de Noor Inayat Khan apareceria numa série de notas comemorativas de dinheiro. O livro de histórias infantis, que havia publicado em 1939, continua sendo editado e lido. Sim, há joias da coroa, há pérolas aqui. Os instrutores disseram que ela era inadequada, que era honesta demais, sensível demais, pacifista demais para o trabalho. Eles estavam medindo as qualidades erradas. O que nenhum teste de aptidão para espionagem conseguia medir era a profundidade de convicção de alguém que havia decidido espontaneamente, contra tudo que havia sido ensinado a acreditar, contra todas as suas convicções íntimas, pessoais, naquilo que acreditava, que tinha uma causa que justificava o risco de vida. Convicção dessa profundidade não aparece em teste de personalidade, em entrevista. Aparece quando o mundo exige que você pague o preço daquilo em que você acredita. A segunda pérola, ela ficou quando poderia ter voltado. O Serviço de Operações Especiais da Inglaterra pediu que ela voltasse. O caminho estava aberto, disponível, acessível. E ela fez a escolha dela, de ficar, porque havia trabalho que ninguém mais estava fazendo e precisava ser feito naquele momento. Em carreira e em negócio, há momentos em que o ambiente sinaliza recuo. Recuo estratégico. E recuo é a resposta racional. Há outros em que a escolha de ficar, mesmo sem garantia nenhuma, é o que define a contribuição real do ser humano. A distinção entre os dois momentos não tem uma fórmula. Exige a honestidade de saber por que se está ficando e se o motivo sustenta o custo. Ela sabia, provavelmente com toda a certeza, que o final seria a morte. A terceira pérola, ela não entregou nenhum nome. Por 10 meses sob tortura, em isolamento total, há uma forma de integridade que só se revela sob pressão extrema, que não tem analogia no cotidiano, no dia a dia de ninguém. E o que essa integridade diz não é o que ela era uma super-humana. E a tortura é terrível. É que havia construído ao longo de toda a vida uma relação com seus valores pessoais, íntimos, suficientemente profunda para que eles sustentassem o peso de qualquer pressão externa. Valores que existem apenas no conforto. Não são valores. São preferências. Verdade nua e crua, desavergonhada, sem vergonha mesmo, é que todo mundo que conhece, ou conhece a história de Noor Inayat Khan, sabe que ela foi espiã, que ela foi capturada e que foi fuzilada. Poucos comentam a contradição central da história dela. Ela era pacifista, filha de mestre sufista que dedicou a vida à paz universal, e as histórias infantis que ela criou mostram isso claramente. Criada numa filosofia em que violência, qualquer tipo de violência, em qualquer circunstância, era moralmente inadmissível, impossível. E foi para a guerra. Não como combatente, ela não portava armas, ela não matou ninguém, foi como comunicadora, mas foi. Com plena consciência de que o trabalho que estava fazendo suportava operações que resultavam em morte. Quase sempre certa. E a verdade nua e crua é que os instrutores que disseram que ela era inadequada provavelmente estavam certos nos termos deles de avaliação e qualificação e completamente errados naquilo que importava. Ela não tinha o perfil psicológico de um agente de espionagem clássico.
Era sensível demais, empática demais, comprometida demais com a honestidade. Foi exatamente essa combinação de sensibilidade que a tornava humana e de empatia que a tornava presente. A honestidade que tornava a traição algo que ela simplesmente não conseguia considerar interiormente, intimamente, e que a manteve em silêncio por 10 meses de tortura. Um agente com o perfil correto poderia ter calculado o custo-benefício e falado sobre tortura. Quem não fala? É raríssimo. Chega um momento em que é impossível não falar. Noor não calculou. Não porque fosse estrategista superior, não porque fosse ingênua, porque era quem ela era de verdade. Às vezes o que parece fraqueza num teste é a única força que resiste quando todo o resto cede. Se essa história tocou a você como me tocou emocionalmente, falou com você, foi útil, deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal e escreva nos comentários o nome de outras lendas ou de outros temas que você quer ver tratados aqui. Porque Noor Inayat Khan foi considerada inadequada para o trabalho. Foi assim mesmo. E lá foi ela para o trabalho. Ficou quando poderia ter voltado, se salvo. Não entregou nenhum nome, nenhuma informação, e a última palavra que disse em vida foi liberdade. Às vezes as pessoas mais improváveis fazem as coisas mais necessárias, nos momentos mais difíceis e terríveis da vida. Porque coragem não tem patente e traição tem preço. E antes de ir, quem acompanha esse canal, anota na agenda dia 9 de maio, no sábado, contado sem romantismo, sem simplificação, sem tecnicidade, um dos maiores estudos aprofundados que fizemos com esse mesmo rigor. O canal Casos de Carreira lança Inteligência Artificial e o Novo Mundo. 26 episódios consecutivos, um a cada dia, com a revolução que está redesenhando o trabalho, os negócios, as carreiras, as nossas vidas, como nenhuma revolução civilizacional antes disso. Aproveite seu dia, procure ser feliz.